Estamos continuando com um ensinamento sobre ligações. A primeira ligação que você entende e a gente aprofunda é a ligação iônica. É uma ligação que acontece com transferência de elétrons ou perda e ganho de elétrons, formação de íons. Agora, a história é um pouco diferente. Os átomos que nós vamos trabalhar têm baixa eletronegatividade, ou melhor, uma diferença pequena de eletronegatividade entre as partes. Então não há perda e ganho de elétrons. O que a gente percebe é um compartilhamento dos elétrons, a formação de uma coisa chamada par eletrônico. Mas continuo insistindo, é uma ajuste ou sobreposição das camadas de valência da eletrosfera do átomo, e é ali que ocorre a perda e ganho, ou agora o compartilhamento de elétrons. Então a ligação covalente ou molecular é aquela em que os seus elétrons compartilham, ou seja, forma-se um emparelhamento de elétrons, ou seja, um par eletrônico. Por quê? Existe uma pequena diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. Logo, os elétrons passam a ser aqueles que foram compartilhados de ambos os átomos. É comum acontecer entre elementos que querem ganhar elétrons, ou seja, ametais ou hidrogênio. Então é uma característica em que os átomos envolvidos estão a fim de ganhar elétrons. Os átomos querem ganhar elétrons. Essa é uma característica. Então, em ambos os casos, a gente usualmente vai ter a formação de ânions. É a tendência do átomo. Porém, como não há perda e ganho, não vai ter ânion. Ânion é a tendência que ele tem no sentido de ganhar elétrons. Logo aqui, formação de moléculas. Então, quando você olha a estrutura de um composto covalente, a fórmula final que data a quantidade de átomos envolvidos é chamada de fórmula molecular. A fórmula que mostra a última camada dos elétrons de cada átomo, eletrônica, como o grupo 7A, grupo esse qual pertence o elemento cloro, ou atualmente grupo 17, ele tem 7 elétrons na última camada. Você desenha o cloro, os 7 elétrons que ele tem, o outro cloro, os 7 elétrons que ele tem, e mostra o compartilhamento. O emparelhamento, nesse caso, é quando cada átomo entra com um elétron e esse elétron fica, digamos assim, girando entre os dois. Ele, cloro, que tinha 7, usufrui desse elétron e chega a 8. Esse cloro, que tinha 7, usufrui desse elétron e chega a 8. É benéfico para os dois. Cada um deles vai compartilhando elétrons até que a sua última camada tenha o octeto completo. Sempre a ideia inicial de que os átomos, ou na iônica, ganham e perdem, ou aqui na covalente, compartilham para completar o seu octeto. Como eu também falei para você, átomos pequenos como o hidrogênio se estabelecem com 2 apenas. Ele tem 1, compartilha esse 1 e passa a ter 2 elétrons na última camada. Vamos olhar aqui a diferenciação dos casos de ligação covalente. Em geral, quando os átomos começam esse processo de ligação para alcançar a sua estabilidade, é comum que eles façam o que nós chamamos de covalência simples ou normal. Cada átomo entra com um elétron e eles formam um par eletrônico. Então a ideia é que o par eletrônico é sempre formado por um elétron vindo de cada átomo. O oxigênio é da família 6A. Ele tem 6 elétrons na última camada. O enxofre é da família 6A. Ele também tem 6 elétrons na última camada.
Então, se ele tem 6, para chegar a 8, ele ganha 2. Então, ele compartilha o primeiro elétron. Ele que tinha 6, chega a 7. Não estável, ele compartilha mais um elétron. E agora ele que tinha 6, usufrui dos 2 elétrons do enxofre e chega a 8. Ele, enxofre, que tinha 6, usufrui dos 2 elétrons do oxigênio e chega a 8. Então eles estão estáveis. Porém, a gente entendeu que na natureza, quando um átomo, em geral menos eletronegativo, tem disponibilidade de pares de elétrons, ele pode ceder esse par de elétron a um outro átomo, para que com isso a gente consiga estabilizar um número maior de átomos. Esta covalência, que foi feita quando um dos átomos emprestou o par de elétrons, já foi chamada por muitos anos de covalência dativa ou coordenada. Hoje é comum o termo covalência adicional. É mais uma que ela pode fazer, uma vez alcançada em geral a sua estabilidade. Então, antigamente, todas as ligações eram representadas por traços e as adicionais ou dativas por uma seta, sempre apontada para o átomo que beneficiava-se com um par de elétrons. Hoje, usa-se traço tanto para as covalências simples quanto para as covalências adicionais. Essa é a única mudança estrutural que aconteceu na forma de representar. Então vamos pegar aí um exemplo mais prático do processo. Veja você que o elemento bromo é da família 7A ou grupo 17. O que isso quer dizer? Que o bromo, Edson, tem na sua última camada 7 elétrons. Se ele tem 7 e tem que chegar a 8, ele está a fim de ganhar 1. Então, quando ele vai se ligar a um outro átomo de bromo, que como ele também tem 7 elétrons, eles então compartilham um elétron. Cada um entra com um, formando um par eletrônico, que passa a girar entre os dois. Então ele, bromo, que tinha 7 elétrons, compartilha 1 e chega a 8. Como foi feito apenas um compartilhamento, a gente costuma caracterizar que entre os 2 átomos de bromo aconteceu uma ligação covalente simples. O oxigênio é um elemento da família 6A ou grupo 16. Pô, Edson, isso quer dizer que o oxigênio tem na sua última camada 6 elétrons, perfeito? Então, quando ele se liga a um outro átomo de oxigênio que também tem 6 elétrons, ambos querem ganhar 2. Então, eles fazem um primeiro compartilhamento ou emparelhamento. Ele, então, que tinha 6, passa a ter 7. Ele, que tinha 6, passa a ter 7. Não chegando à estabilidade, eles fazem, então, um segundo emparelhamento. Agora, ele, bromo, ele, oxigênio, que tinha 6 elétrons, passa a ter 8. Ele, oxigênio, que tinha 6 elétrons, passa a ter 8. Então eu vou dizer a você que entre os 2 átomos de oxigênio foram feitas 2 covalências simples. Essa é a ideia. Já o nitrogênio, eu estou procurando botar um exemplo de cada grupo dos ametais, é da família 5A ou grupo 15. Isso quer dizer que o nitrogênio tem na sua última camada 5 elétrons. Pô, Edson, se o nitrogênio tem 5 elétrons,
Quando ele se liga a um outro átomo de nitrogênio, que como ele também tem 5 elétrons, eles querem ganhar 3. Então, eles fazem um primeiro emparelhamento e ele que tinha 5, chega a 6. Vão fazer um segundo emparelhamento e ele que tinha 5, chega a 7. Não estável, faz um terceiro emparelhamento. Agora sim, ele que inicialmente tinha 5, chegou a 8 elétrons e vice-versa. Então, Edson, a princípio, a gente faz quantas covalências forem necessárias para que o octeto se complete. Portanto, vão existir aqui 3 covalências simples entre os átomos de nitrogênio. Essa é a ideia. E assim por diante, a natureza foi ligando os átomos para que se alcançasse a estabilidade. Veja você agora que o carbono é um elemento do 4A, portanto 4 elétrons na última camada, o grupo 14, e o oxigênio um elemento do 6A, ou grupo 16, tendo 6 elétrons na última camada. Então vamos lá. Se o oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada e o carbono tem 4 elétrons, ele, o oxigênio, faz um primeiro emparelhamento e de 6 ele chega a 7. O carbono de 4 chega a 5. Ele faz um outro emparelhamento. Ele que tinha 6 chega a 8. Mas o carbono que tinha 4 chegou a 6. O oxigênio ficou estável, chegou ao seu octeto, mas o carbono não. Então é por isso que precisa de um segundo oxigênio. Esse segundo oxigênio, que também tem 6 elétrons na última camada, vai fazer um emparelhamento com carbono e ambos chegam a 7. Não estáveis, faz um outro emparelhamento e agora sim, todos vivem felizes para sempre com o seu octeto completo. Então eu vou observar que o primeiro oxigênio fez 2 ligações com o carbono e o carbono fez 2 ligações com o segundo oxigênio. Um total de 4 covalências simples aqui. Como eu disse lá no início, fórmula molecular, fórmula eletrônica, fórmula estrutural plana. A princípio, Edson, os átomos procuram fazer as tais covalências simples, onde cada um entra com um elétron, formando par. E a tal adicional? Ela surge, em geral, quando a estabilidade já foi alcançada. E o átomo tem, como eu disse, disponibilidade do par de elétrons. Então imagina aqui agora que eu tenho o selênio, que é um elemento do grupo 6A ou 16, que tem 6 elétrons na última camada. O oxigênio também. Então pensa comigo, se o selênio tem 6 elétrons na última camada, ele está a fim de ganhar 2. Então ele se liga ao primeiro oxigênio, que por ter 6 elétrons, como ele, fazem um primeiro emparelhamento e chegam a 7. Fazem um segundo emparelhamento e ambos chegam a 8 elétrons. Olha, eles estariam estáveis. O SeO seria uma molécula bem tranquila na natureza. 2 átomos que se ligaram, emparelharam e alcançaram a estabilidade. Porém, essa fórmula diz que tem 3 oxigênios. Então eu vou entender que como eles chegaram ao octeto, eu não tenho mais que fazer covalência simples. Mas aí eu percebo que o selênio tem um par de elétrons aqui
que ele não está, a princípio, utilizando com ninguém. Então, eu entendo que um segundo oxigênio pode ser beneficiado com ele. Usar em conjunto, enquanto estiver ligado a ele, usufruir desse par. Então ele continua com 8 e esse oxigênio passa a ter 8. Da mesma maneira que a existência de mais um par eletrônico pode beneficiar um terceiro oxigênio. É isso que é a ideia da chamada covalência adicional ou dativa. Beneficiar um número maior de átomos a alcançar a sua estabilidade, usufruindo de um par de elétrons disponível por um átomo central, que geralmente é menos eletronegativo. E aí o outro puxa com mais tranquilidade esse elétron. Então, é o máximo que pode acontecer aqui, o SeO3. Veja, eu estou falando de um cara do 6A. O oxigênio é do 6A. E ele não fez dativo. Não precisa. Mas aqui no SO2, houve uma dativa. Essa dativa aconteceu porque tinha mais um oxigênio, a atmosfera estava rica de oxigênios e ele beneficiou mais um. Mas como ainda sobra um par, ele poderia fazer mais uma dativa. Então a dativa, de certa forma, a atual covalência adicional, é uma opção. Uma opção para aquele cara que tem um par de elétrons disponíveis e pode emprestá-lo para que se use em conjunto com outro átomo. Essa é a principal ideia. E eu frisei bem a ideia da covalência acontecer para se ter o octeto completo. Porém, eu vou listar para você, principalmente pelos concursos do nível fundamental, do naval principalmente, para quem for fazer, átomos que são exceções a essa regra, pois se estabilizam com um número diferente de 8 elétrons na última camada, como mais à frente eu vou mostrar em alguns exemplos. Então, se estabiliza, não seguindo a regra do octeto, com menos de 8 elétrons. O berílio, que por ter apenas 2 elétrons, ele faz apenas 2 compartilhamentos e se estabelece com 4 elétrons. Então não tem que ter 8, tem que ter 4. O boro tem apenas 3 elétrons na última camada. Então ele pode fazer 3 compartilhamentos. E ele então se estabelece com 6 elétrons. E o alumínio, que tem apenas 3 elétrons, da mesma maneira que o boro, pode fazer 3 ligações e ter no máximo 6 elétrons na última camada. O fósforo e o enxofre são exceções que se estabelecem com mais de 8 elétrons. Então, quando eu olho, para ficar mais clara a ideia, o fósforo e o enxofre, o fósforo tem 5 elétrons na última camada. Quando ele faz uma covalência com cada átomo, ele pode e vai chegar a 10 elétrons. E o enxofre tem na sua última camada 6 elétrons. Então ele tem uma possibilidade, em alguns compostos, de fazer 6 covalências e acabar na sua última camada com 12 elétrons. Então são exceções à regra do octeto, que é bom você saber, porque pode, em termos de um concurso muito específico, vir a ser cobrado. Hoje acredita-se que os gases nobres, principalmente o xenônio, que não tem tendência nenhuma a chegar a se estabilizar com a regra do octeto, porque ele já tem 8 elétrons na última camada, ele pode formar 2 compostos, o XeF2, onde nesse composto
ele se estabiliza com 10 elétrons, caiu num concurso da UERJ há 2 anos atrás, e o X é F4, onde ele pode se estabilizar com 12 elétrons. Então eu fiz uma observação para listar as exceções. Quase livro nenhum te dá isso, e isso é importante para concursos muito específicos, vestibulares como a UERJ, o Enem e o Colégio Naval no nível do 9º ano. Ok? Cefet isso não cairia. E particularmente o nitrogênio pode formar 2 compostos particulares onde ele tem o octeto, nesse caso com 3, 5, 7 elétrons, um número ímpar de elétrons, da mesma forma que aqui 4, 5, 7 elétrons. Então essa é uma exceção ímpar. Você vê que todas as outras, o número de elétrons é par, porque ele faz pares eletrônicos. Esse é o único caso em que nesses compostos ele pode formar uma estrutura com octeto ímpar. São as principais exceções que alguém que trabalha com você num nível mais aprofundado tem que passar como ideia central. No próximo vídeo eu vou dar para você uma dica e um macete para você não mais precisar fazer essa fórmula eletrônica e olhar para uma molécula e já saber quantas ligações você encontra ali, que é o que um exercício desse tipo pede para a gente. Então me aguarde no próximo vídeo, onde eu vou completar o conhecimento das ligações covalentes. Um abraço e até a próxima.